do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estudando bastante, caderno em ordem, fazendo as atividades? Legal, eu sou a professora Jaqueline e nós vamos para mais uma aula de matemática falando sobre equações. Mas antes disso, 2 recadinhos muito importantes para vocês. Primeiro recadinho, se você está fazendo as suas atividades pelo Classroom, não esqueça de sempre fazer todo dia, marcar as 2 atividades, dar concluído, porque isso vai contar frequência e nota para você, tá bom? E você que não tem acesso ao Classroom e precisa ver que dia a tua escola está aberta, veja lá, converse com o seu diretor, com a secretária, com o pedagogo da escola, e veja que dia que ela está aberta e vai lá, busque as suas atividades, faça as suas atividades com calma em casa, reveja as aulas, né, se for possível, ou vê as anotações do caderno, por isso que a gente fala para deixar o caderno em ordem, e devolve essas atividades, que vai valer também como frequência e como nota. Tudo bem? Então, o que nós estamos estudando, né? Então, nós vimos na aula anterior sobre equações equivalentes. O que são essas equações? Que mantém a mesma coisa. Observe no desenho aqui. Ó, eu tinha uma caixa, ela tem a mesma massa, o mesmo peso, né? Que 3 esferas, 3 bolas. Se eu dobro a caixa, agora são 2 caixas. 2 caixas, eu dobro a quantidade de bolas, fica 6 bolas, 6 esferas, e eu continuo mantendo o equilíbrio, tá vendo? Então, isso são equações equivalentes. Então, x é igual a 3, 2x é igual a 6, né? Dobrei o x, dobrei a quantidade de esferas. Então, isso são equações equivalentes. X igual a 3, aqui o x também é 3, tá? 3 com 3, 6, tá? Então, isso que nós vimos na aula anterior. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos continuar estudando sobre equações. Claro, a gente vai ver outras coisas, né? Vamos aprender coisas novas sobre esse assunto, tá bom? Então, lá, equações do primeiro grau, né? Equações do primeiro grau, professora? O que tem a ver o grau agora? Para mim, grau é medida de ângulo. Muito bem, é medida de ângulo. Só que aqui, esse primeiro grau não tem o significado de ângulo, tá? Não é medida de ângulo. A gente já vai entender, né, na nossa aula de hoje. Então, todo mundo ligadinho aí para aprender, tá bom? Então, lá. Um exercício para aquecer, para a gente relembrar a aula anterior. Então, vamos lá comigo. Considerando os pares de equações em cada item. Então, veja bem, ó. Cada item tem 2 equações. Verifique se são ou não equivalentes. Ó, eu já expliquei isso, já dei uma retomada sobre isso. No universo o quê? O que é esse universo? Para quem não lembra, é o conjunto dos números racionais. Mas o que são o conjunto dos números racionais, professora? Fácil. São os números inteiros, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. As frações, os números não inteiros. As frações, os números decimais. Por exemplo, 1/4, 1/5. 0,5, que é o meio, né? Então, isso são o conjunto dos números racionais. Não tem fim esse conjunto, tá? É infinito. Letra A. X mais 4 igual a 7 e x igual a 7 menos 4 são equivalentes? Quer dizer, o x de ambos é o mesmo valor? Letra B. X mais 2 igual a 9 e x igual a 7. O x é o mesmo nas 2 equações? Letra C. X menos 5 igual a 0 e x igual a menos 5. Será que o x é o mesmo nas 2 equações? X menos 1 é igual a menos 3 e x é igual a menos 2? O que você acha? É ou não é? Tá? Vou dar um tempo para vocês resolverem e nós já voltamos.
Conseguiram fazer? Fácil? Acho que sim, né? Elas são simples, né? Muitos de vocês talvez até resolveram sem registrar o cálculo no caderno. Mas é importante também, gente, vocês terem o registro, tá? Não façam tudo assim, só mentalmente. É importante, tá? O registro, porque às vezes a gente esquece e quando volta para trás está registrado lá no caderno. Então vamos corrigir item por item? Vamos entender? E ver se vocês acertaram ou não. Espero que tenham acertado. Então aqui, ó, letra A. Vamos olhar desse lado, a primeira equação. X mais 4 é igual a 7. Tiro 4, lembra que a gente faz do princípio aditivo? Porque o meu objetivo é deixar só x, então eu tiro 4. Se eu tirar 4 do primeiro membro, eu tenho que tirar 4 do segundo membro, para manter o equilíbrio. Então, x é 3. Então, a solução, a raiz daqui é 3. Vamos ver a outra? 7 menos 4 é 3 também. Elas são equivalentes, tá vendo? Ó, aqui deu 3 e aqui também deu 3. Então, 3 mais 4 é 7. E 7 menos 4 é 3. Então, elas são equivalentes. Então, a letra A, sim, são equivalentes. Tá bom? Elas têm a mesma resposta, a mesma solução. Ou a mesma raiz. Tudo bem? Vamos corrigir a letra B? X mais 2 igual a 9. Tiro 2 lá do x. Se eu tiro no primeiro membro, eu tenho que tirar no segundo membro. Me sobrou 7. Então, x é 7. 7 mais 2 é 9. E agora? Agora ficou fácil, né? X igual a 7. X igual a 7 são equivalentes. Então, o 7 aqui, x é 7. 7 mais 2 é 9. Então, a letra B também eu tenho um par de equações equivalentes, ou seja, que tem a mesma solução. Tudo bem? Então, letra A, letra B, sim. Acertaram? Vamos para C? X menos 5 igual a 0. Mesma coisa. Claro que aqui eu não vou tirar 5, né? Porque se eu tirar 5, eu vou tirar 10. Então, eu somo 5. Se eu adicionar 5 desse lado, eu tenho que adicionar 5 desse lado. Então, aqui zera, né? Fica x igual a 5. Tudo bem? E o do outro lado? Opa! Aqui não são equivalentes. Ó, por que que não? Aqui é mais 5. Lembra que quando não tem o sinal, é mais 5. Aqui é menos 5. 5 não é igual a menos 5. Ó, uma dica. 5, vamos pensar em dinheiro. 5 mais 5, eu tenho dinheiro. Opa, estou com 5 reais na carteira. Se é menos 5, eu estou devendo para alguém 5. Tá? Então, é diferente. Tá? Então, cuidado aí. Então, 5 é diferente de menos 5. Então, o sinal faz, sim, toda a diferença. Tá bom? Então, vamos para D? X menos 1 igual a menos 3. Somo 1 desse lado, para manter o equilíbrio, somo 1 do outro lado. Né? Então, lembra, o objetivo é deixar o x sozinho. Esse é o nosso objetivo. Então, aqui, ó, menos 3 mais 1. Devo 3, pago 1, me sobra 2. Lembra? Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior módulo. Então, x menos 2. X menos 2, então são equivalentes. Então, resumindo, letra A são equivalentes, letra B são equivalentes, letra C não, letra D sim. Então, isso foi um exercício para a gente dar uma relembrada na aula anterior. Né? Sempre é importante estar relembrando aí o que significa, né, o significado do assunto, que a gente já aprendeu, para a gente consolidar o que estamos aprendendo hoje, tá bom? Então, lá, ó, equação do primeiro grau. Né? Lembra que eu falei que grau aqui não é medida de ângulo? Essas equações com uma incógnita, quer dizer, uma incógnita quer dizer uma letra só, tá? São exemplos de equação do primeiro grau. X menos 6 igual a 10, 3t mais 5 igual a 5, 3x menos 12 é igual a 0, menos 2y menos 10 igual a 20. Então, ó, todas essas equações, elas têm uma incógnita, e vejo que é só incógnita, ó, é x, é t, x e é y, tá? Então, esses são exemplos de equações de primeiro grau. Vou dar um tempinho para vocês copiarem isso e terem bem registrado, bem organizado no caderno de vocês. Vou dar um tempinho e já volto.
Copiaram? Registraram? Então, esses são exemplos de equação do primeiro grau. Agora, vamos ver que não é do primeiro grau. Vamos ver aqui, ó. Ó, essas equações, como eu falo, não são exemplos de equações do primeiro grau. Observe aqui, ó, é x ao quadrado. 3t ao cubo, mais 8 igual a 2. Raiz quadrada de x, menos 12 igual a 0. Menos 2y igual a y à quinta, né? É igual a 10. Então, veja bem, na equação do primeiro grau, é x, é t, é y, né? Então, é a letra, só a letra sozinha. A gente diz que o expoente dessa letra é 1, tá? Por isso que ela é chamada de primeiro grau. E essa aqui, como tem expoente 2, expoente 3, aqui está dentro de uma raiz, depois vocês vão ver que essa raiz quadrada, ela pode ser, sim, transformada num expoente meio, 1 sobre 2, né? Dando um spoiler já de assuntos que virão no futuro. E aqui, o 5y aqui. Então, isso que caracteriza. Então, o que é uma equação do primeiro grau? Ela tem só incógnita, com expoente 1, que a gente nunca escreve aquele expoente 1. Tá? E quando tiver um expoente diferente de 1, vai estar escrito, ó, 2, 3, 5, etc. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso, para ficar bem claro ali, porque daí você vai ter o que são equações do primeiro grau e o que não são equações do primeiro grau. Vou dar um tempinho e já volto. Aí, anotaram? Importante. Então, você tem lá no teu caderninho, que são exemplos de equação do primeiro grau e o que não são. O que nós vamos estudar são as do primeiro grau, tá? Ai, a gente não vai estudar as outras. Vai sim, calma. É uma coisa de cada vez, vocês vão sim, tá? Vamos estudar futuramente outras equações, tá? Então, lá. Então, aqui, ó, um exercício para ver se vocês entenderam. Se você anotou, tá bem certinho lá no teu caderninho. Assinale com X as equações, então pode ser mais de uma, do primeiro grau com uma incógnita. Letra A, x igual a 4. Letra B, 4 mais 5x mais 2x ao quadrado igual a 3x. C, 4y mais 5 igual a 0. Letra D, x mais y igual a 5. Então, ó, tem equação aqui que é do primeiro grau, com uma incógnita. E tem equação que não é, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem, só marcar o xizinho lá. É um exercício mais de observação, para ver se vocês entenderam o conceito. E nós já voltamos. E aí, conseguiram fazer? Foi fácil, né? Então, é um exercício de observação. Vamos corrigir para ver se vocês acertaram tudo? Acredito que sim, tá? Então, lá, ó. Letra A,
É uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Sim. Por que sim? Vamos entender o porquê. Só tem uma incógnita, é o x. Não, veja que eu não tenho nada aqui em cima do x, ou o x não está dentro de uma raiz. Então, ela é do primeiro grau. Então, letra A, sim. É uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Letra B, eu tenho uma incógnita só, é x, tá? 5x, 3x. Só que, observe aqui, tem um 2 aqui no termo 2x². Então, não é equação do primeiro grau, tá bom? Não, por quê? Porque tem esse x². Vocês vão resolver equações de x² futuramente. Mas por isso que ela é chamada equação do segundo grau. Eu já estou falando o nome dela. Equação do segundo grau, tá? Então, ela não é do primeiro grau. O primeiro grau significa 1, tá? Aí, letra C. Sim, é incógnita y. Lembra que a gente pode usar qualquer letra do alfabeto para identificar uma incógnita, uma variável, um termo desconhecido. Então, é o y. Então, sim. E a letra D, não. Ah, professora, mas eu marquei, é 1. Tem 1 no x, 1 no y. Opa! Mas aqui eu estou pedindo uma incógnita. Aqui tem 2 incógnitas. Quando tem a mesma letra, significa o mesmo número. Mas se eu tenho letra x e letra y, quer dizer, são 2 incógnitas e elas são diferentes. Uma possível resposta para essa equação seria x3, y2, porque 3 mais 2 é 5. Então, são diferentes. Então, não é, melhor falando, uma incógnita. São 2 incógnitas. Então, resposta certa, A e C. Fácil? Foi fácil? Acho que sim, Eu acho que a D talvez deu esses dias, pegadinha da professora. Não, gente. É atenção, observação. Então, vamos continuar. Mais um exercício para vocês treinarem. Júlio tem 6 bolas de massa M. Tem as bolinhas aqui, tá? De massa M. Imagina uma esfera, Para calcular M, Júlio colocou 5 bolas em um dos pratos de uma balança. No outro, uma bola com um cubo de massa igual a 100 gramas. Então, aqui, 5 bolinhas equivalem a uma bolinha mais uma caixa de 100 gramas. Então, essas bolinhas são pequenininhas, tá? Escreva uma equação que representa a situação descrita. Então, você pode chamar massa de M. Aqui está falando para chamar de M, mas se você quiser colocar X, não tem problema, tá? Ah, professora, mas eu prefiro usar o X. Tudo bem. Mas aqui ele está pedindo M, tá? Então, M, igual, Calcule a massa M medida em gramas de cada bola de metal. Então, são 2 coisas que vocês vão fazer. Vocês vão escrever a equação, aquela tradução, do português para a matemática, Você vai traduzir, para a linguagem matemática e vai calcular quantas gramas tem, Quantos gramas tem essa bolinha, essa esfera de metal, que está escrito ali. Não diz o que é. Pelo desenho, eu estou dizendo que é metal. Não sei, tá? Então, vou dar um tempo para vocês resolver e nós já voltamos.
conseguiram fazer? A A foi fácil, a B eu acredito que também tenha sido fácil. Lembra que eu fiquei em dúvida de bolinhas de metal mesmo, né? Olha, tá olhando aqui na letra B, ó, cada bola de metal, né? Então é metal mesmo. Então vamos montar a equação? Então veja bem aqui no prato. O que eu tinha no prato? De um lado, eu tinha 5 bolas de metais, cada bola pesa M. Eu vou escrever M, tá? Se você escrever o X não tem problema, tá bom? Vem aqui comigo. Então eu tenho 5M, né? De um lado. Do outro lado, eu tenho uma bola de metal, M, e uma caixa, um cubo que tem massa 100 gramas. Então, mais 100. Bom, essa aqui é a letra A. Respondemos a letra A. Só que ele pediu para resolver. Então, vamos resolver? Letra B. Então, 5M é igual a M mais 100. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o M daqui, tá? Porque o M, a gente sempre deve deixar as incógnitas no primeiro membro. Então, eu vou só que se eu tiro aqui, o M, eu tenho que tirar aqui também. Princípio aditivo. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, tem que fazer do outro. Então, aqui, ó, 5M. Tira um M, me sobram 4M. Igual. M, tira M, sumiu. Sobrou 100. Tá? Mas eu quero o quê? A massa de uma bolinha de metal. Aqui eu tenho que 4 bolas de metal, né, esferas, é 100. Eu quero uma. Como é que eu vou fazer? Ah, professora, é só dividir. Isso! Eu tenho aluno aqui me dando cola. Então é só dividir por 4. Só que se eu dividir por 4 aqui, eu tenho que dividir por 4 desse lado aqui também. Então, lembra lá, princípio multiplicativo. Tudo que eu faço no membro, eu faço no outro membro. 4M dividido por 4M, por 4, me dá 1M. Então, 1M. 100 dividido por 4, 25. Então, cada bolinha, cada esfera de metal mede, pesa, tem massa, né, que é o correto, 25 gramas. Tudo bem? Acertaram? Foi fácil? Foi difícil? Vamos ver lá? Então, aqui, ó. Então, aqui é a equação, né, como eu fiz lá no quadro. Aqui a gente resolvendo, ó, princípio aditivo, tirei o M, dividi por 4, resposta, 25 gramas. Tudo bem? Foi fácil? Difícil? Vamos continuar? A bola de metal, né, tem 25 gramas. Importante, né? Tem uma pergunta, tem que ter uma resposta. Então, lá, ó, 4. Bem fácil esse também, tá? Vamos lá? Ó, considere a balança em equilíbrio na figura, tá? O valor representado pela letra X é 3 quilos, 4 quilos ou 5 quilos? Daí, ó, x, 5, desse lado, é igual a 13. A balança de 2 pratos, o equilíbrio ali. Então, ó, esse x, né? Cada um desses x tem quantos quilogramas? 3, 4 ou 5? Vou dar um tempo para vocês resolver e a gente já volta.
aqui? Conseguiram fazer? Se vocês entenderam bem o anterior, eu acredito que esse tenha saído fácil, porque ele segue a mesma lógica lá na bola de metal, né? Então, vem aqui comigo, vamos corrigir? Então, aqui, ó. Então, veja aqui, ó. Então, x mais x, quer dizer, esse peso, né, tem massa x, esse aqui tem massa x, então eu tenho 2x. 2x mais 5, porque eu junto, né, essas massas, é igual a 13. Tranquilo? Conseguiram fazer até esse ponto? Beleza, tá ótimo, já foi aí metade do exercício. Ou até a parte mais importante, né, montar a equação, traduzir, né, essa ilustração que nós temos para a nossa linguagem aqui da matemática. Bom, eu vou tirar os 5. Tiro 5. Por que eu tiro 5? Porque o meu objetivo é deixar só letra no primeiro membro e só número no segundo membro. Então, esse é o nosso objetivo. Tirando 5 desse lado, lembre que eu tenho que tirar 5 do outro. Então, ficou 2x igual a 8. Ah, professora, então eu já sei que é 2x. Opa, mas a pergunta é valor representado pela letra x. Eu quero um só. Eu sei que 2 desses é 8. E quanto que é um desse? Fácil, só dividir por 2, né? Vamos calcular a metade. Só que se eu calculo a metade desse lado, eu tenho que calcular a metade desse lado também. Então, quanto que é a metade de 2x? X. Qual que é a metade de 8? 4. Então, cada pezinho desse é 4. Será que está certo? Vamos testar? Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, veja, eu pus o peso, ó. 4 mais 4, 8. Mais 5, 13. Então, ó, isso aqui pesa, né, que a gente fala, né, normalmente pesa, né, entre aspas, pesa exatamente a mesma coisa que esse peso de 13 quilos. Então, a resposta certa, a alternativa B, 4 quilos. Tranquilo? Foi fácil? Acho que sim, né? Acho que agora vocês já estão entendendo como é que faz. Lembra que eu falei? Quanto mais a gente fazer, mais a gente estudar, mais fácil fica. E para ver se vocês entenderam muito bem, vamos para o último exercício da nossa aula de hoje. Tá? O perímetro de um retângulo mede 92 centímetros. Quais são as medidas? Opa, olha a pergunta. Sabendo que o comprimento tem 8 centímetros a mais que a largura. Então, eu desenhei aqui um retângulo, né? O retângulo é um quadrilátero, né? De ângulos retos, né? Cada ângulo aqui mede 90 graus. Esse comprimento é 8 a mais que a largura, só que eu não sei a largura, então é x. E aqui é x mais 8, porque ele é 8 centímetros a mais, tá? Para calcular o perímetro, dei uma dica para vocês. De um retângulo, basta somar as medidas de todos os seus lados. Então, tem que somar a medida dos 4 lados, hein? Não é 2 lados, é perímetro do quadrilátero, então é os 4 lados. Eu vou dar um tempo para vocês e nós já voltamos com a resposta.
aí, conseguiram fazer? O segredo é somar todos os lados. Será que vocês fizeram certo o início? Porque se você fez certo o início, o restante vai ficar mais fácil ainda. Vamos conferir? Vamos ver se vocês acertaram? Então, lá. Ó. X mais 8. Oi, professora, mas tem outro X, outro 8, outro X? Claro, são os 4 lados. Se esse é X, esse aqui também é X. Tá? Se aqui é X mais 8, aqui em cima também é X mais 8. Então, eu vou somar esse, mais esse lado aqui, mais esse. Por isso que ficou 4x. Tá? Por isso que é 4x. Um x aqui, um x aqui. 2. Um x aqui, 3. Um x aqui, 4. Eu, de propósito, não escrevi x aqui e não escrevi x mais 8 aqui, mas você pode escrever, tá? Porque daí você não se esquece. Então, eu tenho 4x. E 8 aqui, com mais 8 aqui em cima, 16. Tá? Então, está a nossa equação do perímetro. Qual o nosso objetivo? Tirar 16. Tiramos o 16. 92 menos 16, 76. Vamos dividir por 4, né? Porque eu quero 1x, ó, o valor do x. Deu 19 centímetros. Mas o que é esse 19, professora? Esse 19 é a nossa, né, largura. Vamos testar? Aqui, ó. Então, ó, o comprimento, 19, desculpa, na realidade o comprimento eu fiz ao contrário aqui, mas tanto faz aqui, tá? Comprimento e largura. Comprimento vai ser, ou a largura é 19, o comprimento 27, né? O ideal seria o contrário, né? Aqui a largura é 19 e o comprimento 27. Mas se eu somar todas as medidas, 19 mais 27 mais 19 mais 27, dá os 92 centímetros do enunciado. Né? Aqui a professora trocou largura e comprimento. Mas não tem problema. Como aqui nós estamos calculando o perímetro, que é a soma de todos os lados, aqui não fez diferença, tá? Mas é importante, né, montar certinho, tá? Então, o x é 19, então quer dizer, um lado do retângulo é 19 e o outro lado é 8 centímetros a mais, então é 27 centímetros. Tudo bem? Fácil, né? Exige um pouquinho de atenção na hora de montar ali a equação, tá? Então, esse foi o assunto da aula de hoje. Nós vimos sobre equações do primeiro grau, né, que é aquele que é só x, né, não pode ser x ao quadrado, y à quinta. E nos vemos na próxima aula. Então, se cuidem, né, e até a próxima.